Para aquele paciente que não se cuida, vai ser muito difícil. Fala, meu futuro paciente do Joia, o assunto que vocês me pedem pra caramba é o tal da mini abdominoplastia. Eu separei um vídeo aqui de uma modalidade de mini abdominoplastia para vocês entenderem um pouquinho como é a ideia, tá? Do que a gente chama de mini abdominoplastia. É importante que vocês entenderem que existem uma série de variações, a gente vai comentar ao longo desse vídeo também, mas é importante que vocês visualizem um pouco, aqui a gente vai utilizar um 3D para que vocês entendam um pouco exatamente em que áreas a gente vai tratar, que áreas eventualmente essa cirurgia não vai atender, até para vocês meio que se olhando no espelho perceberem se faz sentido ou não. Então, você tem gordurinha localizada, uma certa flacidez, gostaria de melhorar alguma coisa no teu corpo, vive essa preocupação desde a última gestação ou desde que você nasceu, que se entende por gente, às vezes acontece, né? Enfim, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para você sempre receber as notificações. Olha só, são coisas que só você pode fazer para que essa informação, essa boa informação, atinja mais pessoas. É a tua forma de ajudar outras pessoas a se reencontrarem, a se reconectarem com soluções para aqueles problemas que elas vivem. Certo? Aqui o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais de 10 anos que eu viajo o mundo atrás das melhores técnicas e tecnologias de cirurgia de controle corporal e cirurgias da mama. Vamos agora para mini abdominoplastia. Roda a vinheta. Queridos, vamos lá. Mini abdominoplastia, vamos entender um pouco do que se trata essa bendita cirurgia, certo? Aqui ele mostrando, né, paciente que passa por alterações de peso, gestações, enfim. É óbvio, mini abdominoplastia vai servir para aqueles pacientes que têm problemas menores do que pacientes que têm mais flacidez, certo? Então, normalmente vai ser uma solução para pacientes que se cuidaram a vida inteira, precisa de uma boa dieta, atividade física, então para aquele paciente que não se cuida vai ser muito difícil. Olha só, vamos visualizar aqui uma coisa, até para vocês entenderem a diferença, tá? Aqui ele está mostrando, né, do lado direito uma candidata à abdominoplastia, do lado esquerdo uma candidata à mini abdominoplastia. Vocês observam a diferença? Na candidata à mini abdominoplastia, a gente tem mais flacidez e frouxidão abaixo do umbigo. O umbigo está nessa altura aqui, ó. No paciente candidato à abdominoplastia, a gente tem flacidez e frouxidão tanto abaixo quanto acima do umbigo. Nessa modalidade de mini aqui que vocês vão observar, a cirurgia ela vai atender especificamente ou mais precisamente essa pele da região inferior do abdômen. Quanto mais pele eu precisar retirar, menos sentido vai fazer uma mini abdominoplastia, certo? Vamos seguir aqui com o vídeo para vocês irem visualizando o processo. Aqui ele mostrando a lipoaspiração, toda a lipoaspiração, toda abdominoplastia e mini abdominoplastia, a gente normalmente associa com lipo, tá? Com lipo HD, melhor dizendo. Então, normalmente qualquer abdominoplastia e mini abdominoplastia, a gente vai estar falando de abdominoplastia ou mini abdominoplastia HD, certo? Justamente porque a gente vai utilizar os princípios da lipoaspiração em alta definição para conferir um resultado mais natural, mais bonito, mais atlético, né, que de fato encha mais os olhos, não fica aquele resultado meio chapadão, né, corpinho de Bob Esponja, que tem certeza que não é o teu objetivo, certo? Aquele mostrando, né, a importância do paciente se cuidar, enfim, né? Aqui de novo, mais flacidez e estrias abaixo do umbigo, né? Então a gente basicamente não vê muita frouxidão acima do umbigo, certo? Normalmente modalidade anestésica para cirurgia de contorno corporal é a anestesia geral, tá? A anestesia geral é a modalidade disparada, a modalidade mais segura, a modalidade mais confortável, tá? Então evite procedimentos, principalmente os procedimentos de cirurgia de contorno corporal, cirurgias da mama que não envolvam uma anestesia geral, tá? Se você busca conforto, você busca segurança. Olhando para a incisão, tá? Normalmente a incisão nessa região inferior do abdômen. Qual que é a questão? Se o paciente tem flacidez de pele na porção inferior do abdômen inteira, de fora a fora, normalmente essa incisão vai precisar ser maior, certo? Porque se eu faço só curtinho aqui, vai sobrar pele de um lado, vai sobrar pele do outro quando eu tensionar esse tecido, certo? Como mostra aqui no desenho, eu tenho estria até na dobrinha, então ele prolongou, né? Não fez necessariamente uma incisão pequena
nesse caso de mini abdominoplastia, tá? Então, o tamanho da incisão vai ter relação direta com o tamanho da quantidade de pele que precisa ser trabalhada, precisa ser retirada. Aqui mostrando que o objetivo é deixar a incisão na altura do biquíni, para ficar escondido. A vantagem é que na mini a gente consegue baixar mais essa incisão, então é mais fácil esconder. Normalmente a gente faz essa incisão com cautério, coagulando os vasos para evitar sangramento, né? Isso ajuda muito na cirurgia, e a gente vai descolando e expondo a musculatura. Aqui ele mostra essa aplicatura, que é uma aplicatura feita no reto só na porção inferior. Eu não costumo fazer exatamente dessa forma que ele está fazendo. Se eu for fazer assim, eu vou fazer a aplicatura até lá em cima. Do jeito que ele mostrou, ele vai fazer a aplicatura até o umbigo. Qual que é o problema de fazer dessa forma aqui? É que eu corro o risco de abaular, é como se eu apertasse embaixo e abaulasse em cima, né? Corro o risco de abaular acima do umbigo. Então, normalmente, se eu for fazer esse tipo de aplicatura, eu vou levantar o umbigo, descolar e vou até lá em cima, mesmo que eu faça mini, que aí é o que a gente chama de mini abdominoplastia com descolamento amplo, certo? Ou abdominoplastia com cicatriz curta. Aqui ele mostrando os drenos, né? A gente normalmente posiciona os drenos, eu não deixo tão aberto assim, normalmente a gente deixa no pubis, porque fica mais escondidinho, né? Que quase na região inguinal. Às vezes pode, se a paciente for usar aqueles biquíni, como fala, gente? Aqueles biquíni não é cortininha na mama, me ajuda aqui. Aqueles biquíni pequenininho, né? Pode ficar aparente essa cicatriz, então normalmente eu deixo no pubis. Aqui mostra uma cinta, né? Essa cinta aqui não é exatamente a cinta que a gente utiliza nessas cirurgias, aquele cinta de corpo, né? Aqui os cuidados com a cicatriz, esses pontões aqui, isso aqui não existe, né, gente? Isso aqui é só para, nesse 3D, para mostrar que tem ponto. A gente faz ponto interno, não tem ponto para tirar. Isso aqui, nesse vídeo aqui, não dá, né? A gente faz ponto interno, tudo fio absorvível, cola cirúrgica, tudo bonitinho, tá? E a tendência é, de fato, uma cicatriz em linha, fácil de esconder, tranquila, tá? Medicações comuns para controle de dor, então analgésicos, não é uma cirurgia dolorosa demais, né? O objetivo é deixar de fato, a cicatriz escondida na linha do biquíni, né? Aqui ele sai um pouquinho, né? Deixaria escondidinho, né? Enfim, no pós-operatório, não é uma cirurgia muito dolorosa, tá? Se a gente for fazer uma escala de dor aí de 0 a 10, né? 0 dor nenhuma, 10 a dor mais intensa, que o paciente já sentiu na vida, talvez comparado aí com a dor do parto, por exemplo, né? A dor da abdominoplastia talvez vai ficar ali 4, mais ou menos, tá? Uma mini abdominoplastia, 3, 4. Então não é uma cirurgia muito dolorosa. A vantagem da mini abdominoplastia é que a gente não tem tanta necessidade do paciente andar com o tronco encurvado, então o paciente já, na primeira semana, já está com o tronco mais ereto. Na segunda semana, normalmente a gente libera para dirigir trabalho leve. Minha esposa, por exemplo, fez essa cirurgia um tempo atrás. 4 dias a bendita já estava dirigindo. Mas, enfim, normalmente 7 dias dirigir trabalho leve. Atividades físicas sem tanta restrição com 30 dias, tá? Atividade física mais leve, em torno de 20 dias. É mais ou menos esse o processo. Normalmente a gente tem equipe multidisciplinar que cuida desses pacientes no pós-operatório. Enfim, tudo isso ajuda para que o paciente se recupere melhor, certo? Então, entendendo um pouquinho sobre a ideia da mini, normalmente o mini clássico que ele está mostrando aqui, o descolamento vai estar só até a altura do umbigo. O problema é que se eu tratar um músculo só abaixo do umbigo, às vezes pode abaular acima do umbigo. Então, eu pessoalmente, se eu entendo que precisa de aplicatura, eu vou descolar até lá em cima e eu vou fazer até essa região mais alta. E eu vou fazer, mesmo na mini abdominoplastia, a gente às vezes utiliza instrumental de vídeo para isso, eu vou fazer o que a gente chama de mini abdominoplastia com descolamento amplo, certo? Para tratar toda a diastase. Entenderam, meus queridinhos? Então, se você está pensando em fazer cirurgia, escreve aqui se essa cirurgia faz sentido para você, se você entendeu, se é mais ou menos isso que você está buscando. E óbvio, se você já está considerando lá fazer sua cirurgia e busca uma forma de agendamento com a nossa equipe, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar diretamente com a nossa equipe. Certo, meus queridinhos? Aguardo vocês nos próximos vídeos e agora sim, valeu!